Eu vou trazer, então, 5 artigos que eu selecionei da seguinte forma. Agradeço aqui ao convite de novo e é um prazer estar com 2 colegas de trabalho, companheiras e cuidadoras de mim em todas as circunstâncias que a gente está trabalhando junto, elas que estão sempre, a gente está trabalhando sempre junto. É muito legal estar com vocês 2 aí na mesa. Bom, então, o critério de seleção dos artigos foi o seguinte: a gente sabe que na área de HIV é uma área de conhecimento que as evidências clínicas, né, os trabalhos de bancada, eles rapidamente foram para a beira do leito, né? Isso desde o começo da epidemia de HIV. Então, eu resolvi escolher não só artigos que foram considerados importantes porque estavam em revistas de primeira linha, mereceram editoriais, mas também artigos que dizem muito para o nosso dia a dia da prática clínica HIV, ou porque avaliam as nossas estratégias ou dão direcionamento ao nosso manejo aí, no futuro imediato, né? Aqui estão meus conflitos de interesse. Para essa aula especificamente não há nenhum conflito de interesse, mas eu já dei aula e já recebi patrocínio para participar do congresso, já recebi patrocínio para organizar encontro científico. Bom, então o primeiro artigo que eu selecionei é um artigo que apresenta o estudo Cascade, né, que compara a oferta de terapia antirretroviral no mesmo dia do diagnóstico com uma estratégia padrão, né? Então, o Cascade é um estudo aberto, randomizado, que foi feito em Lesoto, incluiu 60 vilas rurais e 17 áreas urbanas, atingindo quase 7.000 domicílios, né? Nessa estratégia aí, que é uma estratégia de Lesoto, é uma estratégia de campanha de testagem domiciliar para HIV, né? Nessa estratégia foram identificados 278 pessoas HIV positivos, com mais de 18 anos, né? E essas pessoas, então, foram selecionadas para participar no estudo, né? Elas foram randomizadas para uma estratégia de intervenção que é a oferta da terapia antirretroviral no mesmo dia do diagnóstico, em casa mesmo, ou a estratégia padrão, que era fornecer o diagnóstico e encaminhamento para a unidade de saúde mais próxima para fazer o tratamento de HIV. Nessa unidade, a pessoa recebe aconselhamento e tem um segmento que no primeiro ano é mensal. Então, esse é o padrão, e o segmento no grupo de intervenção era depois da oferta em casa, 45 dias, e depois a cada 3 meses até 12 meses, que é o final do estudo, né? Então, estudo de 48 semanas. E os desfechos observados no estudo Cascade foram vinculação ao serviço de saúde no 3º mês e supressão viral, medida por carga viral inferior a 100 cópias por ml, depois de 1 ano, né? No 12º mês. Então, esses foram os desfechos analisados. E o que foi encontrado no estudo? A estratégia de oferecer a terapia no mesmo dia do diagnóstico, ela promoveu uma melhora tanto da vinculação no 3º mês, como da supressão viral. Então, nós vemos aqui que 69% dos indivíduos que receberam no mesmo dia a oferta de tratamento, no 3º mês estavam vinculados à assistência, enquanto só 43% da estratégia normal estavam vinculados. E 50% estavam com carga viral indetectável depois de 1 ano da entrada no estudo, né? Enquanto 34% só do grupo de estratégia padrão. A gente pode observar, puxa, mas só 50%, 34% com carga viral indetectável, mas o gargalo, na verdade, foi a vinculação, porque dos pacientes que estavam vinculados, 90%, quer dizer, estavam vinculados tomando remédio, 90% estavam com carga viral indetectável no fim do período de 12 meses. Então, o gargalo aí, esse trabalho muito interessante para mostrar que o atual gargalo não é a qualidade da TARV, a tolerância, nada disso, mas
o início imediato do tratamento e a vinculação. Então, é nisso aí que a gente tem que trabalhar mais para frente para melhorar a possibilidade de a gente atingir as metas 90, 90, 90. Então, esse foi um primeiro trabalho que eu achei muito importante para o nosso momento atual aí no manejo da epidemia, né? O segundo trabalho é um trabalho também que tem muito a ver com a vida real, que é o estudo Reality, que avaliou a profilaxia habitual versus a profilaxia estendida, além da TARV, em pacientes com doença muito avançada, né? Então, a profilaxia habitual com sulfametoxazol trimetoprim, no momento que a gente prescreve, são pacientes de 4 países da África subsaariana, no período de 2013 e 2015, pacientes com mais de 5 anos, né, indivíduos com mais de 5 anos poderiam ser incluídos no estudo. Na realidade, 98% tinha mais do que 13 anos, a maioria adultos jovens, né, e com CD4 menor que 100 para entrar no estudo. Então, doença avançada. E a profilaxia expandida era não só, além do Bactrim, que eu não coloquei nessa listinha, esqueci, mas 4 intervenções, né? Isoniazida e fluconazol por 12 semanas, e azitromicina por 5 dias e albendazol 1 dose, né? Então, pensando que esses indivíduos com doença avançada têm uma alta frequência de infecções no começo do tratamento e de síndrome de reconstrução imune e morte por doença oportunista, que se imaginou que essa profilaxia poderia trazer algum benefício, né? E esses indivíduos foram acompanhados por 48 semanas, período do estudo, e os fatores analisados foram incidência de tuberculose, criptococose e outras infecções, fatais e não fatais, e eventos de causa desconhecida também, né? O que foi encontrado nesse estudo? A profilaxia expandida reduziu a incidência de criptococose, fatal e não fatal, tuberculose, fatal e não fatal, e de síndrome de reconstrução imune, né? E diminuiu a taxa a mortalidade por criptococo e por causas desconhecidas, né? Então, muito importante nesse estudo a verificação de que 12% dos pacientes morreram nesse primeiro ano, né? E, principalmente, a gente vê que as ocorrências são todas no início do tratamento, né? A maioria no primeiro mês de tratamento. Desenvolveu algum evento infeccioso ou óbito, e 12% levando a óbito. Então, uma taxa muito alta. Então, esse estudo sugere que, nas circunstâncias de alto risco de surgimento de doenças oportunistas de óbito, a profilaxia expandida, ela é benéfica. E esse estudo já teve um impacto na nossa prática, no nosso PCDT. Se a gente lembrar que esse ano o Ministério passou a recomendar isoniazida profilática para todos os pacientes com CD4 menor que 300, independente do PPD, né? Então, isso já é um reflexo também desses achados no estudo Reality, né? Um terceiro trabalho também interessante é um trabalho espanhol, na verdade é uma meta-análise, acabou de ser publicado, né, pelo grupo do José Gatell, lá da Espanha, e é uma meta-análise que procura avaliar a eficácia de terapia dupla com 3-TC inibidor de protease versus a terapia tripla tradicional, baseada em inibidor de protease. Então, a comparação desses dois tipos de esquemas para manutenção em pacientes que já estão sob tratamento com carga viral indetectável e nunca tiveram falha ou resistência, né? Então, exclusivamente para esse tipo de paciente, essa estratégia de terapia dupla, baseada em 3-TC e IP, sendo investigada, né? Na realidade, já havia 4 estudos, mais até, explorando
essa comparação, mas os estudos chegaram à conclusão que a estratégia não era inferior, mas usavam uma margem para considerar não inferior de 12% de diferença. Ou seja, se uma estratégia houvesse eficácia de 80% na manutenção para manter carga viral indetectável e a outra de 70%, a conclusão dos estudos já realizados era que a estratégia dupla não era inferior, né? Então, hoje o FDA recomenda que para estudos de switch, a gente precisa pensar aqui no paciente que está trocando, para simplificar, é um paciente que está com carga viral indetectável. Então, a taxa de falha no segmento é muito baixa, né, ao longo dos anos. Então, a diferença recomendada para você considerar duas estratégias comparáveis, equivalentes, é de menos que 4%. Né? Então, é um outro critério mais rígido que é necessário para permitir que você fale, não, a terapia dupla realmente ela não é inferior à tripla. E essa revisão foi feita utilizando esse novo critério do FDA para não inferioridade para estudos de switch, né? Não foi feito, esse grupo espanhol fez uma revisão sistemática de publicações de 90 a 2017, que incluíam estratégias de simplificação, uma série de critérios de inclusão para tornar os dados comparáveis na meta-análise. Partiram de 881 estudos e apenas 4 estudos foram considerados adequados para a meta-análise e foram incluídos, então, esses 4 estudos randomizados. 2 estudos, o Atlas e o SALT, e aqui eu escrevi errado, o Atlas e o SALT com atazanavir, simplificação com atazanavir, ritonavir e 3-TC, e o Dual com darunavir, está errado aqui, com darunavir, e o OLE com lopinavir. Né? Esses 4 estudos que foram incluídos na meta-análise, comparando terapia tripla com terapia dupla. Né? E o desfecho foi a taxa de falha, e não de eficácia, mas a de falha, porque a gente está partindo de pacientes que estão em terapia eficaz, menor que 4% na semana 48. E outra coisa interessante que essa meta-análise fez, que os outros estudos originais não puderam fazer, foi fazer análise de subgrupos, né? Então, ver se o tipo de inibidor de protease faz diferença para a estratégia. E se a hepatite C ativa faz diferença e se o gênero faz diferença, porque há alguns estudos que sugerem resposta antiviral, a antirretrovirais diferente nesses subgrupos, né? E o que o GECIDA encontrou? Então, aqui eu só estou colocando os achados positivos. Primeiro, em relação à eficácia, não houve diferença em relação... Aqui a diferença, né, 0 é quando não tem diferença nenhuma entre uma estratégia e outra, né, a taxa de falha foi idêntica, falhas com diferenças maiores que 1, né, aqui está o limiar de 4%, tem que estar aqui para achar que não é diferente, e aqui... quando o gráfico está para cá, favorece a terapia dupla. Então, a gente vê que o intervalo de confiança, ele cruza em todos os estudos, e com o número, esse losango aqui é o dado da meta-análise, né, dos pacientes agrupados em pool, ele cruza, a diferença cruza o 0 e não atinge o 4%. Então, respondendo à pergunta de que, do ponto de vista de eficácia, as estratégias são semelhantes, né? A terapia dupla não é inferior à terapia tripla para manter a supressão viral nesses pacientes. E um outro achado importante, esse achado também não foi possível avaliar nos estudos originais, que foram incluídos na meta-análise, é que o risco de descontinuação, e descontinuação fala para a gente de efeitos adversos, foi menor no grupo com terapia dupla. E esses efeitos adversos, na sua maior parte, eram efeitos ósseos e renais que motivaram a descontinuação. Então, sugerindo que, do ponto de vista de eficácia, é uma estratégia não inferior, e do ponto de vista de tolerância e toxicidade, é uma estratégia que traz benefícios, né? Então, esses achados aqui são cerca de 1000 pacientes
na meta-análise inteira, 1.100 e pouco, não me lembro agora, eles permitem para a gente selecionar para um subgrupo de pacientes que tem risco de toxicidade ou que está apresentando toxicidade, a optar pela simplificação, desde que não haja resistência prévia nem falha prévia. Então, dá bastante suporte para essa estratégia que ela já vem sendo utilizada para um subgrupo de pacientes. Eu achei bastante interessante, porque a gente está, como a gente viu na sessão anterior, cada vez com pacientes mais velhos e com maior risco renal e ósseo, além de outros, né? Então, a gente pode ter que lançar mão dessa estratégia e tem segurança de evidência científica a partir dessa meta-análise. Um quarto estudo que eu trouxe foi, na verdade, uma revisão que foi apresentada no editorial da AIDS esse ano, que a gente tem a felicidade de ter um brasileiro aqui como primeiro autor, o Marco Vitória, e que revê aspectos da transição para dolutegravir em países com recursos limitados, né? Então, a gente está na era da euforia do inibidor de integrase, né? O dolutegravir veio para resolver, a gente tem aquela sensação, todos os nossos problemas, e esse editorial passa, é um artigo de revisão que passa por várias discussões, apontando aspectos para os quais a gente tem que prestar atenção nesse momento de transição para usar o dolutegravir em massa, né? Então, por que esse artigo se justifica, né? A gente sabe que o dolutegravir é um medicamento de altíssima eficácia, excelente tolerância e barreira genética muito alta, né? Então, ele confere ao esquema antirretroviral resistência, vamos dizer assim, né? A emergência de cepas resistentes. Em 2017, a OMS publicou diretrizes recomendando que em países ou em áreas em que a resistência transmitida é maior que 10% a não nucleosídeos, que não se inicie tratamento antirretroviral com esquemas baseados em não nucleosídeos, como ainda é em alguns países, né? Nós, até 2017, usávamos o efavirenz no esquema de base. Essa diretriz explicita essa recomendação por medo de resistência, não era questão de efeito colateral. Todas as diretrizes internacionais e a nossa brasileira recomendam que o esquema inicial seja baseado em inibidor de integrase, e nos últimos 2 anos tem havido acesso facilitado ao dolutegravir em países com recursos limitados. Então, tanto pela negociação de preço, que foi o que ocorreu no Brasil, um sucesso tremendo do nosso programa de HIV/AIDS, que conseguiu adquirir esse medicamento em massa para todo mundo, pessoas diagnosticadas, recomendando tratamento precoce, muito à frente do que ocorreu no mundo inteiro. Foi o primeiro país a fazer isso, então isso aí também mostra a importância do programa e a importância do remédio para o programa também. E por que a gente tem que discutir isso com tanto detalhe, né? Além disso, os genéricos de pílulas combinadas com dolutegravir, eles têm sido desenvolvidos a partir de parcerias com a indústria e com organizações não governamentais, que têm dado acesso ao esquema baseado em dolutegravir em países com recursos limitados, né? Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma tendência clara de usar, né, e já várias recomendações para usar em massa dolutegravir. E a pergunta dessa revisão é assim, será que tem alguns aspectos para os quais a gente tem que atentar, ou está tudo bem, está fácil, não tem nada o que pensar, né? E, na verdade, ele faz a gente pensar bastante, né? Eu resumi bastante a discussão, mas todo mundo, em maio, recebeu comunicação do Ministério, da OMS, do FDA, sobre o risco de defeitos de tubo neural
em mulheres que estavam em uso de dolutegravir ao conceberem, não durante a gravidez, mas ao conceberem. Então, o que foi um sinal aí de alerta que a gente teve que adaptar recomendações para mulheres que têm potencial de engravidar. Lembrando que na África, o continente que mais tem HIV, as mulheres jovens são as mais afetadas pelo HIV, então essa questão do dolutegravir na idade fértil é muito importante, porque a maioria das pessoas que precisam de dolutegravir são mulheres jovens e com potencial de engravidar. Então é uma questão que precisa ser resolvida e a gente não tem uma resposta definitiva ainda, né? A outra questão é a questão da tuberculose. A gente sabe que o dolutegravir induz, a rifampicina induz o metabolismo do dolutegravir, como de outros antirretrovirais também, raltegravir, todos os inibidores de protease fortemente, efavirenz menos. E a gente tem um estudo agora clínico apresentado em julho, agora na conferência de AIDS, mostrando que se a gente dobra a dose do dolutegravir, a gente, mesmo com o uso de rifampicina, a gente atinge exposição adequada, né? A área sob a curva fica adequada e o tratamento adequado, com dados clínicos. Agora, um estudo que não foi feito para avaliar a eficácia, mas comparou efavirenz com dolutegravir, e ambos os braços tiveram alta eficácia de tratamento e não houve diferença de síndrome de reconstrução imune ou efeitos adversos, né? Entretanto, o dolutegravir tem que ser dado mais uma pílula à noite, né? Então, isso modifica recomendações também. E quando essa estratégia de aumentar a dose, ela só é útil quando o vírus, a gente está falando de um vírus que não tem resistência, né? Porque na integrase, porque dobrar a dose não vai adiantar nada se a gente precisa de mais dolutegravir, né? Então, a questão da tuberculose também ainda tem uma luz da gente poder usar no paciente que não tem resistência. Não foi totalmente incorporado ainda não foi, porque esse trabalho é muito precoce, muito recente, mas o nosso PCDT deve, se houver reunião ano que vem, deve discutir essa questão, como é que a gente vai incorporar o dolutegravir, né? Outra questão é assim, o uso que a gente viu, o sucesso do dolutegravir nos estudos clínicos que motivaram a aprovação do medicamento, os estudos eles não incluíram populações-chave que são muito numerosas. Então, gestantes, pessoas com tuberculose, pessoas com uma adesão, né? A gente não sabe se a performance da medicação em massa vai ser igual à performance dos estudos clínicos. Então, a gente tem que, sim, estar feliz, eu acho que foi um enorme ganho, ninguém tem dúvida disso, mas tem que atentar para as situações de exceção que não são tão exceção, assim, são muito comuns, né? E a gente vai ter que ainda aguardar para algumas respostas definitivas. E, por fim, o trabalho que eu trouxe aqui não é uma publicação, mas é uma apresentação no IAC, agora em julho de 2018, agora, do Ministério da Saúde, do nosso programa, que eu achei que, apesar de ainda não ser uma publicação, ainda não ser, merecia estar nos top 5, porque no Congresso, que tinha, agora eu não me lembro, milhares de trabalhos no Congresso apresentados, no fim da sessão, na última sessão dessa conferência, o apresentador selecionou 8 eram milhares, eu não lembro quantos, 3 mil, não sei, muitos trabalhos, selecionou 8 como destaque dos trabalhos mais interessantes no Congresso, e o trabalho brasileiro foi incluído pela sua relevância, né? E porque foi um trabalho muito interessante também. Então, eu trouxe aqui esse dado. A equipe do Ministério quis avaliar o dolutegravir para início de tratamento e comparar com esquemas diferentes do que é o nosso recomendado hoje pelo PCDT. Então, o esquema de referência para comparação foi tenofovir 3-TC e efavirenz, né, que foi considerada a referência.
e outros esquemas mais comuns, 6 grupos de esquemas, e um 7º grupo que eram de outros esquemas, né? Então, o que foi avaliado? 100 mil pessoas foram analisadas que começaram terapia antirretroviral no último ano, e comparados com os que tinham começado os outros esquemas anteriormente, e avaliaram a carga viral no 6º mês inferior a 50 cópias e compararam a eficácia, na verdade, a efetividade da prescrição dos vários esquemas. A efetividade porque não é eficácia só para a efetividade da prescrição, né? E aí o que se viu que quem usou, o grupo de pacientes que usou dolutegravir, teve 42% a mais de chance de ter carga viral indetectável ao final de 12 meses, né? E o segundo em eficácia foi o efavirenz, depois todos os outros esquemas muito menos eficazes. Então, isso dá uma segurança de que a gente foi uma incorporação no caminho certo, que já está tendo impacto na vida das pessoas, né? Então, esse aqui era o último trabalho, e eu me dei o direito de trazer um último slide, porque está entre os top que eu vi no ano passado em HIV, que foi uma apresentação do Bill Clinton, nesse mesmo congresso, em julho, citando Nelson Mandela. Eu achei muito interessante, foi muito emocionante a citação, e eu acho que ela é muito oportuna hoje, né? Então, o Nelson Mandela falando sobre o ódio, respondendo a pergunta que fizeram para ele, sobre o ódio aos guardas da prisão e ao regime que o encarcerou por 26 anos. Ele tinha ódio. E ele respondeu: eu os odiei por um período muito curto, mas logo me libertei do ódio. Se não fosse assim, eles teriam me mantido cativo mesmo depois de estar livre. E, por fim, eu decidi ficar com o amor. O ódio é um fardo muito grande para se carregar. Obrigada.